Olá, meus amigos, estamos começando mais o Connect Cash e hoje totalmente especial porque eu tô trazendo uma pessoa que com certeza vai alegrar o seu dia. Eu garanto para você que vai ser um episódio legal, onde a gente vai trazer muita curiosidade e se divertir bastante aqui no nosso bate-papo. E para fazer essa conversa aqui comigo, eu trouxe a Gabriela Pessoa, advogada muito conhecida nas redes sociais. Eu posso dizer que ela passa o dia inteiro mostrando o dia a dia da advocacia real, né? Que a gente não tá tão acostumado a ver e vem ganhando aí o coração de muita gente com essa autenticidade. Gabriela, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco no Connect Cash. Eu é que agradeço por esse privilégio, porque é a primeira vez que eu venho no podcast e eu nunca nem imaginei na minha vida estar em um podcast. Nossa, eu tô muito feliz. Olha só, eu costumo sempre falar aqui pro nosso amigo que nos ajuda na operação, nosso amigo Valdez, que o Connect Cash ele tem essa temática de realmente explorar histórias de sucesso, histórias que contribuem para os nossos ouvintes. Gabriela, eu sempre começo com a seguinte pergunta: quem é Gabriela Pessoa? Rapaz, a Gabriela Pessoa veio de anos atrás. Desde quando, deixa eu ver, eu decidi colocar esse Pessoa porque é o último sobrenome, meu último sobrenome. Aham. Mas eu já fui Gabi Briggs, porque quando eu estava na escola eu vendia brigadeiro. Eu já fui a Gabriela do bombom, porque eu vendia bombom na rua. Agora, essa resposta eu não tenho, não. Não tem, né? Eu sempre pergunto a Gabriela Pessoa, porque como a gente conhece, né, um pouco do seu dia a dia, como advogada, eu vejo que você já teve uma atuação acompanhando suas redes sociais, não só aqui no nosso estado, né? Inclusive já foi até para fora. Fala pra gente como é que começou, Gabriela, essa vontade de advogar. Veio de família, é do ensino médio? Explica pra gente. Você sempre morou em Teresina, morou em outro local? Olha, eu sou de Santa Inês do Maranhão e como todo jovem que tá terminando o ensino médio, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu dizia que eu queria fazer odonto, mas era por influência de um amigo meu que queria fazer odonto no internato adventista da Bahia. E eu queria muito, mas só que eu não tinha condições. E aí o meu pai me ofereceu a oportunidade de estudar aqui em Teresina. Eu não queria, porque pra mim todo mundo vir pra Teresina, lá no meu ciclo, era ser igual a todo mundo. Eu não queria, né? Naquele pensamento de Sim. adolescente. E aí, justamente naquele ano de 2017, eu tinha zerado a redação do Enem. E meu pai não sabe disso, cara. Agora vai ficar Agora sabendo, ele né? vai ficar sabendo. Ele e o Brasil inteiro, Ele e o né? Brasil inteiro. Mas, tipo, não foi. Antes me chama de incompetente, é porque eu tava realmente muito nervosa. E aí eu não consegui escrever um texto coeso e coerente. Mas aquilo dali eu acho que foi o ponto de partida para eu estar aqui hoje. E aí eu vim para Teresina estudar, vim lá de Santa Inês do Maranhão estudar, porque na época lá não tinha as faculdades que hoje tem, entendeu? Então isso foi em 2017. Comecei na Estácio e aí depois eu mudei para a Uninassal. Tu pode me lembrar qual o outro restante da... Posso sim. E essa questão do direito, né? Que você veio pra cá. Você era de lá, então veio Ah, se eu estudar. sempre gostei de direito? Isso. Eu fiz direito por dinheiro mesmo, porque cidade pequena, os nossos pais, eles sempre querem o nosso melhor, né? Eles querem que a gente seja respeitado, querem que a gente tenha uma vida melhor do que eles tiveram. Então, meus pais, sempre, como é que é a palavra? Eles sempre disseram pra gente estudar, sempre incentivaram e sempre quiseram que a gente fosse bem-sucedido. Então, eu acredito que eles viram no direito uma forma de você ser bem-sucedido. Acredito que é uma das áreas, assim como medicina, que os nossos pais eles vislumbram, né, como uma Exatamente. oportunidade de ascensão profissional, mas também social. Você veio para Teresina, se formou, os estágios, você fez todos aqui em Teresina ou foi para outro local? Explica pra Eu gente aí. vou te explicar como foi que eu comecei a minha jornada de prática jurídica. Porque, assim, eu sou a pessoa agoniada. Eu quero, porque o direito é um curso que ele é muito teórico. Sim. E isso me irrita. Eu morava num apartamento de uma advogada que ela também se formou na mesma faculdade que eu. E ela tem um escritório, inclusive, show de bola lá em Santa Inês. E... Peraí, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Tranquilo. Aí, isso foi em 2019. Aí eu tive a ideia de falar com ela, Luana,
posso estagiar no teu escritório nas férias? Era um mês, né? Aí ela, claro, vai ser uma honra e tal. E eu super agradeci a ela, porque já era alguma coisa, né? Sim, Pra era uma quem não, oportunidade. aqui eu não tinha contato. Aqui era só uma menina do Buchão que não conhecia ninguém, entendeu? Então, pra mim, essa era a oportunidade que eu tinha de aprender e estar no escritório. E foi daí que começou. Meu primeiro foi de graça, eu não ganhei nada, eu ganhei o Sim. conhecimento, entendeu? E a partir daí começou a surgir as oportunidades. Aí, quando eu tava morando no Vale do Gavião, eu tava na parada de ônibus, aí passou um moço, eu tava junto com uma moça e passou um moço que morava no nosso conjunto. Aí ele ofereceu uma carona até a parada de ônibus, até o terminal de ônibus, na verdade. Aí ele conversa vai, conversa vem, eu falei, ele dizendo que trabalhava com previdenciário e tal, aí eu aqui sem saber nada, eu fingi, na verdade, que sabia. Eu falei, moço, o senhor não sabe de uma vaga lá, não? Porque, assim, eu trabalhei, estagiei no escritório de previdenciário, aprendi super muitas coisas. E eu queria muito uma ajuda, porque eu moro aqui sozinha. E eu queria uma oportunidade. Aí ele disse que ia falar com o dono lá. E aí ele foi e conversou. E deu certo. E até hoje eu sou amiga da advogada, que é sócia do escritório lá. E aí, esse foi o meu primeiro trabalho no escritório. E aí eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite lá na Nassau. Às vezes eu, como era perto o escritório da Nassau, às vezes eu só atravessava a ponte da Frei Serafim para economizar até no dinheiro do Sim, ônibus sim. e ia para assistir a aula, entendeu? E o que mais? E aí eu acompanho as redes sociais, eu vi que você também estagiou, por exemplo, na parte pública, né? Tu poderia explicar pra gente um pouquinho mais, relatar como é que foi essa experiência? Foi aqui no estado também ou foi fora? Aqui eu nunca tive a oportunidade de estagiar em um órgão público. Eu não sei porquê, mas eu nunca tive. Mas o lugar que eu tive a oportunidade fez toda a diferença na minha vida, assim, em relação a olhar para em relação a olhar para o judiciário de uma forma diferente. Eu já tinha botado na minha cabeça, porque assim, eu queria uma estabilidade, eu queria uma coisa mais previsível. E eu não estava tendo, estudando para a OAB ou com a advocacia, eu sabia que se eu começasse com a advocacia, eu ia levar 10, 5 anos para começar a Uhum. ver dinheiro. E com assessoria, não, eu poderia começar a ganhar bem, aprender até muito mais e ter uma oportunidade de advogar com conhecimento que eu adquiri na assessoria, que não é coisa pouca, né, gente? Vamos concordar. E aí eu comecei a investir no curso de assessoria de juiz e desembargador e comecei a estudar e eu comprei uma mentoria com uma mentora, doutora Lucilene, lá do Mato Grosso, que eu sou super grata a ela, porque assim, eu conversando com ela, ela me mentorou e na primeira semana que eu entrei na mentoria, ela já me indicou para o gabinete. Nossa, que legal. Na primeira semana. E assim, foi tudo online. Era online, mas assim, eu me dedicava como se eu estivesse dentro do gabinete, sabe? E eu pude conhecer, assim, um trabalho excelente. Porque eu vejo que é muito mal visto pela sociedade. Ai, juiz trabalha pouco e ganha muito. Não, o juiz trabalha muito. E o assessor trabalha muito. É porque é muita coisa. E ali eu pude perceber o quê? Eu tanto perceber como ter um olhar diferente, tanto do judiciário como do processo. Processo não é só um processo, ali são pessoas. Cada processo ali é um caso, é uma história, sabe? E cada caso ali me comovia muito, principalmente casos de violência contra a mulher. E todo dia eu me questionava. Eu saía das audiências porque, assim, eu, no primeiro dia, assisti a audiência. No segundo dia, ela me passou a ata da audiência para eu já ir fazendo. E quando ia acontecendo a audiência, eu ia só modificando a ata, Aham. entendeu? Então, eu já comecei já na tora ali fazendo e tava dando certo. E cada dia que tinha audiência de violência contra a mulher, eu terminava aquela noite, porque lá é horário de verão, lá é 1 hora a menos que Uhum. aqui. Eu me questionava, o que foi que levou esse
relacionamento chegar a esse ponto, se quando começa é tão bom e chegou ao ponto do cara enforcar a mulher com a corda, dar uma lapada nela com um pedaço de ripa de madeira, enterrar ela no galinheiro. De uma coisa totalmente cruel, né? Exatamente, é isso que eu me questionava todo santo dia, acredita? Isso me levava à reflexão, sabe? Esse tipo de reflexão, eu acho que é uma das coisas que os estudiosos, né, da nossa área jurídica mais tentam explicar para a sociedade e ainda não conseguiram chegar a uma conclusão que leva ao ser humano, porque são várias situações que fazem isso, que vai além do jurídico, né? Eu acho que é por isso que é interessante a gente abordar que o direito, ele não é sozinho, né? Ele é um sistema que ele se baseia ali com várias outras ciências. Agora, levando para o lado do seu dia a dia de trabalho, né? Acompanho o seu Instagram, eu vejo que você é muito divertida, né? Às vezes você fala que algumas pessoas na rua já te conhecem. Antes de você me explicar como é que iniciou essa questão da blogueiragem, né? Propriamente falando, eu queria que você falasse sobre correspondência. Como é que começou esse trabalho? Você ficou um tempo na assessoria, né, do juiz, aí deve ter saído, acredito eu, e aí começou essa parte de correspondência, foi isso? A correspondência, ela surgiu na minha vida no final do ano de 2023, quando eu tinha voltado de Santa Inês, porque eu tinha ido para Santa Inês de volta e voltado, porque eu queria ficar aqui. Entendi. E aí eu não tinha nenhuma forma de ganhar dinheiro, porque toda forma ia ser muito difícil, você ia ter que fazer entrevista e tal. Eu queria uma coisa que fosse mais rápido. Fosse mais rápida. Aí eu encontrei a correspondência. Aí eu vi o pessoal falando que ganhava mal, que não sei o que, não sei o que. Rapaz, eu vou tentar isso aqui, porque pra quem não tem nada, alguma coisa já é alguma coisa. E aí eu comecei, fiz um curso lá e eu arrisquei, investi lá R$60 e eu com medo de não ter o retorno. E eu com medo de não receber o pagamento de volta. E aí deu certo. Do primeiro pagamento que eu fiz, da primeira plataforma que eu investi, eu já tive o retorno e já fidelizei com o cliente ainda hoje. E assim, a assessoria jurídica, a assessoria com o juiz, ele veio depois como consequência da correspondência jurídica, entendeu? Porque através da correspondência eu pude pagar o curso e a mentoria para fazer o curso e a mentoria de assessoria de juiz e desembargador. Então hoje você ainda exerce a função de correspondente. Exatamente. Correto? E como é que funciona? As pessoas elas te procuram, você anuncia esse trabalho, explica pra gente, por exemplo, quem tem interesse em ser correspondente, por onde começar? Olha, eu fiz vários cursos, fiz mentoria e tudo mais. A maneira mais fácil é você se inscrever nas plataformas de correspondência. Ah, entendi. Então é como se fosse plataformas de trabalho, mas só que voltado para correspondência. Exatamente. Só que você tem que ter estratégia. Você tem que oferecer o preço que o mercado tá praticando, entendeu? Porque assim, eu vou ficar para sempre nisso aqui. Não, sabe por quê? Porque foi através do meu pouco que hoje eu consigo ter um cliente fidelizado, que inclusive eu consigo entregar muito resultado, e eu dou graças a Deus por isso, porque assim, eu me preocupo muito em entregar resultado, porque eu sei que se eu não entrego o resultado, eu não tenho indicação, e se eu não entrego o resultado, o meu cliente perde dinheiro, entendeu? Entendi. Eu fiz uma pesquisa, né, essa semana, justamente sobre esse tema de correspondência. E eu vejo que é um termo que ele vem crescendo bastante, né, entre a comunidade jurídica. Antigamente ele era visto com maus olhos, porque não tinha muita divulgação, nem todo mundo entendia, era um bicho de sete cabeças. Mas hoje eu já percebo que muitos advogados, no início da carreira, já têm a oportunidade até de ter a prática e a criação do network através da correspondência, né? Porque por se tratar de uma atividade que às vezes você precisa ir até o fórum, ir até a comarca, isso faz com que você tenha contato com outros advogados. E aí eu queria que você falasse, se você chegar a se recordar, se existe algum caso ou alguma correspondência que te marcou. Quem disse aqui foi algo que eu não esqueci, ou por ser engraçado, ou por ter alguma pegada emotiva. Eu costumo dizer que toda correspondência minha, praticamente, tem uma coisa engraçada pra contar. Teve um dia que eu fui parar, teve uma correspondência, na verdade, teve uma diligência que eu fui parar no camburão da polícia, cara. Meu Deus do céu, explica pra gente como foi isso daí.
Era um caso de uma diligência de uma entrega amigável, né? Quando a pessoa tá devendo o banco, aí ela negocia ali, ela entrega o banco para Entrega o bem quitar, para o banco. ela entrega o banco, olha. Entrega o bem para Entrega o o banco. bem para quitar a dívida, ok. E aí eu fui contratada para pegar aquele veículo, fazer todo o trâmite e guardar aquele veículo na minha casa, ok. Aí eu voltando para casa, o carro tava sem óleo, né? E o dono do carro não me falou nada. E eu tava numa descida, numa rua deserta, na Pedra Mole, ainda ali pelo rumo do Aroeiras. 3 horas da tarde no sol quente. E aí eu tava descendo a ladeira com o carro assim. E aí atrás de mim vinha a polícia. Aí eu sei que na ladeira descendo, o capô começou a sair fumaça. E eu, meu Deus, eu não entendo nada de carro, como é que vai ser isso aqui? Aí o carro parou, não queria subir. Aí a polícia parou atrás de mim. Aí eu desci do carro, eu, ajuda, por favor, ajuda. Aí eles saíram, né, na maior pose, assim, porque tem que ser assim. Não sabe se é um bandido, se é... Aí, documento do carro. Eu falei, não, é porque isso aqui é de uma busca, é de uma entrega amigável. Aí eu entreguei o papel, né? Pra mostrar que era realmente Sim. do que eu tava falando. Aí, ok, eu falei, olha, o carro, vê isso aqui pra mim, por favor. Eles não conseguiram me ajudar. O policial viu que tava sem óleo, que não tinha condição de sair dali sem reboque. Aí ele foi e ligou pro reboque, ele que me ajudou. E aí eu avisando o cliente, olha, tem que pagar o reboque, pelo amor de Deus. E no sol quente. Aí o que foi que fizeram? Eles ficaram lá comigo, eles não me deixaram sozinha, porque eu tava morrendo de medo. Porque lá é deserto, e aí eles ficaram comigo lá até o reboque chegar. Eu achei isso muito legal da parte deles, né? Porque eles podiam muito bem não tá nem aí, ir embora e pronto. Não, aí eles botaram o carro deles na frente do carro que eu tava. Aí eu falei, moço, eu tô pra desmaiar aqui. Aí ele abriu o camburão e eu fiquei sentada lá dentro. E eu descobri que lá dentro tem ar-condicionado, acredita? Dentro do camburão da polícia. Tem ar-condicionado. Aí, olha aí, Valdez, uma notícia muito boa. O camburão da polícia tem ar-condicionado. E Teresina, nesse calor, se quiser se refrescar, vai pra onde? Pro camburão da polícia. Da polícia militar. Tem, sim. E aí, qual a sensação de pegar um ar-condicionadozinho no camburão da polícia? Rapaz, eu nunca tinha sentido essa sensação. Eu não sei nem te explicar, cara. Eu só achei uma adrenalina, assim. Eu achei uma aventura. Aí depois, no final, deu tudo certo. O reboque chegou lá, pegou o carro, levou lá pra garagem da minha casa e deu tudo certo, graças a Deus. Mas não foi só isso não, viu? Tem muitas histórias. Bacana, bacana. Você, antes de começar aqui o programa, falou que algumas pessoas de Santa Inês estão ansiosas para ver esse episódio. Você quer mandar um alô, um abraço para alguém especial de lá? Eu quero mandar um alô. Pra essa câmera aqui, olha. Isso. Eu quero mandar um alô aqui pra toda a minha família, principalmente pro meu pai, que foi o meu primeiro hater, cara. Pai, olha, o senhor foi o meu primeiro hater e o senhor me incentivou demais, sabe? E a minha avó, eu quero mandar um beijo também, porque ela disse que esses dias, ela disse pra mim assim, Gabriela, eu tô preocupada com esse teu trabalho, se expondo muito na internet, olha. Aí eu aceitei, eu digo, vó, a senhora tem razão. Aí eu filtrei o que era pra mim, eu digo, eu não vou. Aí eu só na minha cabeça, eu não vou parar, não. Eu cheguei até aqui passando vergonha, eu vou continuar passando vergonha até chegar em algum lugar. Então, vó, beijo pra senhora, beijo pra minha família. Beijo pra todo mundo que tá torcendo por mim e até pros que não torcem por mim, viu? Amo vocês e eu quero que vocês estejam aqui assistindo esse podcast. Você é uma graça, Gabriel. Eu vi que você tem uma quantidade até significativa, né, de seguidores. Hoje as suas redes sociais tá com mais ou menos quantos seguidores? Até ontem tava 49,6 e eu disse assim, cara, se a gente bater 50k até sábado, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eita. Vamos ver se vai bater os 50k, né? Aí eu vou mostrar a surpresa, só que não vai ser aqui. Olha aí, olha aí. Olha, depois você que tá aí do outro lado assistindo nosso episódio já ajuda a Gabi a bater essa meta. Gabi, como é que começou essa questão da blogueiragem? Fala pra gente aí. Porque assim, eu trabalho com criação de conteúdo e a gente sabe que não é tão fácil você se levantar e criar conteúdo. Eu tenho uma amiga chamada Clarice Vilar
que em um dos livros, né, que ela me presenteou, que é De Outro Olhar do Coração, ela fala sobre uma expressão chamada mornar na cama, né? E, por exemplo, às vezes eu fico mornando na cama. O que que é o mornar na cama, né? Segundo a Clarice Vilar. É aquele momento que a gente nem tá dormindo, nem tá acordado. É aqueles 5 minutinhos que a gente fica ali com o cobertor, o ar-condicionado ligado. A gente sabe que tem que se levantar, mas ao mesmo tempo o cobertor ele tá tão ali aconchegante que a gente não quer. E aí eu fico imaginando como é que é você romper esse mornar na cama todo dia e criar a quantidade de conteúdo que você faz, que não é pouca. Explica pra gente como é que começou a vida de blogueira e como é que você consegue dar conta de tudo isso, de trabalhar na correspondência e criar conteúdo ao mesmo tempo. Adiantando, eu não consigo dar conta de tudo. Eu tô aqui, mas meu cliente da correspondência tá me mandando mensagem me cobrando, né? Mas agora vamos para a questão da criação de conteúdo. Bom, eu comecei a criar conteúdo, não entendia nada de algoritmo, de nada, e aí eu contratei uma mentoria com a Júlia, maravilhosa, e ela me fez enxergar uma coisa que eu não enxergava. Foi a partir daí. E com isso me fez refletir o quê? Que às vezes a gente precisa tacar o pé mesmo ali pra gente poder entrar no jogo, pra gente começar a enxergar. Porque, assim, eu costumo dizer que quem tá em cima consegue ter uma visão mais ampla das coisas. Quem tá aqui embaixo, ele não consegue enxergar muito porque ele tá embaixo. Quem tá em cima consegue ver melhor. Sim. Entendeu? E eu conversando com ela, foi uma conversa, né? E aí ela fez uma entrevista comigo e tal, e falou: me conta sobre a tua vida. O que tu é? O que tu quer fazer na internet? Falei, olha, eu sou advogada, mas eu sempre quis trabalhar com internet. Mas eu não quero trabalhar com a internet como advogado, que eu acho super chato aqueles vídeos de advogado, assim, todo sempre... Falando sobre lei. Sobre lei, eu acho super chato e eu acho que, às vezes, eles não têm resultado por conta disso, entendeu? Pega pouco público por conta disso. Às vezes não sabe fazer um gancho legal, uma coisa legal. Entendeu? Eu não tô criticando longe disso, tá? Entendi. Você tá pegando a sua visão como criadora de Como conteúdo. criadora de conteúdo, exatamente. Eu não quero que ninguém se sinta ofendido por isso. Não, porque... eu acredito que as pessoas elas entenderam a mensagem. E assim, eu falei, eu quero trabalhar de uma maneira diferente. Eu quero poder ser a influenciadora Havaianas. Eu quero poder influenciar tudo que eu puder influenciar na vida de alguém. Cara, tu não tem noção o que é que eu tô fazendo, o que eu peguei pra minha vida e aprendi. Eu conheci esse psicólogo através do meu ex-namorado, o Jordan Peterson, não sei como é que Esse fala. Jordan é o ex-namorado ou é o psicólogo? Não, é o psicólogo. O ex-namorado é o Henrique, mas Eita, tipo assim... um abraço pra você, Henrique. Beijo! Eu pedi pra família dele assistir também, sabe? Ai, eu tô achando que Porque... esse ex aí depois desse Não, episódio. vai não. É porque eu gosto muito e amo muito a família dele. Foi um ponto de apoio super importante pra mim. Aí, através dele, eu conheci o Jordan Peterson. E foi um divisor de águas na minha vida. E eu super recomendo. Eu recomendo pra você que tá precisando de uma ajuda, assim, sabe? Começar a enxergar a vida de outra maneira. Consumir os conteúdos dele é muito bom. E assim, ele me apresentou um vídeo onde o Jordan, ele falava que a sua vida pode estar super ruim, mas se você precisa começar de algum ponto, você precisa começar a arrumar a sua vida de algum ponto. Aí ele falou, arrumar o seu quarto. Aí, o que eu tô fazendo? Tô arrumando o meu quarto, porque assim, às vezes eu me sinto perdida no que eu tô fazendo. Eu tô criando conteúdo, mas eu não sei no que vai dar e eu fico com medo. Aí eu vou lá, eu arrumo o meu quarto. E ali serve de incentivo, não é somente pra quem tá me seguindo, mas pra mim mesmo. Aí eu faço bom dia, vocês já sabem, né? Aí eu arrumo meu quarto, eu falo, não adianta você querer mudar o mundo se você não arruma nem a sua cama. Aí eu vou lá, arrumo minha cama. Aí eu falo, como já dizia Jordan Peterson, agora nós já estamos prontos para mudar o mundo. Aí hoje de manhã, quando eu abri o meu Instagram, tinha uma pessoa que tinha feito a cama, falado, olha, agora nós estamos prontos para arrumar o mundo, para conquistar o mundo. E eu
Eu repostei, sabe? Porque eu percebi o impacto que eu tenho tido na vida das pessoas. Sim. Não, e eu tô falando isso com toda a modéstia do mundo, sabe? Porque assim, hoje, influenciador, hoje, a influência ela mudou. Ela não é uma influência de você publicar conteúdo pra ter número. É influenciar realmente, sair dali de dentro da rede social e ir pra vida real. Sabe? Ai, fulano comprou isso, eu vou comprar. Fulano lê isso, eu vou ler. Mas, tipo assim, você tem que ter boas influências, porque você é aquilo que você consome, você é aquilo que você assiste, Sim. você é aquilo que você ouve. E se você ouvir coisas ruins, você vai como é que chama? Qual é a palavra? Sugar? Não, você vai trazer aquilo pra dentro da sua mente, porque Sim. tudo começa aqui. Então, eu fiquei Você vai tão absorver, né? vai absorver. Eu fiquei muito feliz em saber que eu tô influenciando de forma positiva. E não foi só essa pessoa. Já vieram outras pessoas falaram, Gabi, eu não gosto nem de arrumar minha casa, mas do jeito que eu vejo tu arrumando tua casa, eu fico com vontade de arrumar minha casa. Cara, eu não gosto nem de arrumar meu quarto, minha cama, e por tua causa eu tô arrumando minha cama. Olha, eu não tinha noção, mas eu fico, meu Deus, como assim? Eu só arrumo minha cama e pronto, e tá tendo esse impacto todo, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque é como se eu tivesse abrindo uma gavetinha na cabeça dessas pessoas para que elas não me esquecessem, elas lembrassem, olha, eu tenho que arrumar minha cama, porque a Gabi arruma, porque se eu não arrumar minha cama, como é que eu quero conquistar o mundo se eu não arrumo eu não faço nem o básico? Entendi. Entendeu? Ó, Gabriela, uma coisa que acompanhando as suas redes sociais, eu vejo muito você lidando de forma engraçada com haters, né? E eu queria que você falasse, assim, se tem algo que os seus haters sempre falam e como você consegue lidar com isso. Eles sempre dizem que eu não tenho porte de advogada porque as minhas roupas não são adequadas para advocacia. O que eu posso fazer? Eu vou roubar uma loja? É bom que já fica a dica aí, né? Se quiserem patrocinar minha amiga. Exatamente. Se quiserem me patrocinar, ó, eu tô aqui aberta a patrocínios. Eu não vou roubar uma loja, eu vou fazer as coisas com que eu tenho. Inclusive, eu não vou ter vergonha de falar isso, mas talvez eu acho que as pessoas da minha família vão achar muito louco eu falar isso. Tem muita roupa que eu tenho que é doada. Eu acredito. E querendo ou não, a roupa é voltada para o advogado, por se tratar de uma roupa formal, mais elegante, são roupas que são caras, né? E não tá à disposição para todo mundo. Exato. Essa daqui eu chamo de uniforme. Isso aqui eu já usei várias vezes em vários lugares. Tirei várias fotos. Chega o pessoal já tá cansado de ver. Já tem um monte de roupa minha que quando eu fazia a correspondência, eu tirava foto, né, das correspondências. E botar lá no meu Instagram e o pessoal pensa já que é uniforme, porque é a melhorzinha que eu tenho e eu vou utilizar essa até eu ter dinheiro pra comprar. Eu não vou gastar o que eu não tenho Pra mostrar o que não é. Eu não vou gastar o que eu não tenho pra mostrar o que eu não sou. Por enquanto, eu ainda não posso. Ah, Gabriela, mas tu não faz dinheiro na correspondência? Eu comprei uma moto, graças a Deus, através da correspondência. Tenho amigas que vivem da correspondência. A minha prioridade é pagar meu aluguel, ter comida em casa e ter a minha moto, entendeu? E eu guardo dinheiro, né? Porque, pelo amor de Deus, Sim, você tá vai certinho. torrar todo o seu dinheiro? Tá certíssimo. Eu olho pra você, Gabi, de uma forma assim, bem carinhosa, né? Eu vejo que você, nos seus conteúdos, tem muita autenticidade. Então aquilo ali, por mais que você citou, né, que às vezes a gente tem um medo, né, se o que a gente está fazendo vai dar algum tipo de resultado. Eu acho que todo criador de conteúdo, todo empreendedor, eu gosto muito de associar o criador de conteúdo a empreendedorismo, porque você não sabe se aquilo ali vai te dar um retorno financeiro rápido ou não, às vezes demora, às vezes a gente se dedica tanto, passa o dia inteiro criando conteúdo, editando um vídeo, e no final a gente talvez não consiga aquela performance que a gente desejava, e aquilo ali frustra um pouquinho a gente, mas eu acho que você está no caminho certo, porque quase 50 mil pessoas te seguindo, ninguém segue ninguém à toa. Alguma verdade. coisa as pessoas estão enxergando em você e logo logo isso de certa forma vai trazer um resultado muito positivo para você. Eu costumo falar que de louco e inteligente o que separa
é só o resultado. Eu também digo isso. Entendeu? Então, o que você tá fazendo hoje, muita gente vai te criticar, achar que é bobagem, achar que você tá indo por uma linha totalmente errada, que você deveria estar utilizando toda essa expertise, energia que você tem fazendo outra coisa. Mas se um dia isso começar a dar certo, as pessoas vão começar. Rapaz, ela sempre foi desenrolada. Desde o começo, fazia o vídeo dela ali em cima da motinha, falando um pouco da vida dela. Então, o que ela tem hoje é fruto de toda a meritocracia e toda a dedicação. Aí você começa a ser visto como inteligente, não mais como louco. Louca. Então, se é isso que te conforta o teu coração, se é isso que te faz feliz e você encontra um propósito, continua fazendo, não dá ouvidos para as pessoas que te criticam, que afinal, a maioria das vezes quem critica a gente é aquela pessoa que não tem coragem nem de sequer ligar uma câmera dessa daí e falar um pouco sobre o seu produto, sobre o seu nicho. Eu acho que você é um diamante bruto que, se for lapidado da forma correta, vira uma joia aí de valor inestimado. Gostei muito de conversar com você. A gente está chegando aqui no finalzinho do Connect Cash, mas eu queria que você, antes da gente finalizar, que você deixasse uma mensagem para quem, assim como você, sonha em um dia chegar a ter essa quantidade de seguidores, que eu vou ser sincero para você, é uma quantidade muito grande. Se a gente for fazer um parâmetro a nível local, eu acho que dá para contar nos dedos as pessoas que atuam no segmento que você atua, que tem essa quantidade de seguidores, que tem essa interação que você tem, e com certeza seria o sonho deles chegar pelo menos na metade de quase 50 mil seguidores que você tem. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que sonha em um dia chegar nessa performance, e se teria algum conselho para que eles conseguissem chegar um pouco mais rápido. Eu falei demais, né? Não, você falou o que era necessário e o que eu acredito que muita gente está assistindo vai gostar do que escutou aqui. O primeiro conselho que eu dou é o que eu levo pra minha vida, que é o meu lema. O primeiro passo é acreditar. E tudo que eu fiz, tudo que deu certo na minha vida, e tudo que eu corri atrás, tudo que eu quero, tudo que eu consegui até agora, eu consegui porque eu acreditei. E não é só acreditar por acreditar, é acreditar em mim. É saber que eu sou capaz. Ai, mas é conselho. Não, aplica isso na tua vida, cara. Aplica, acredita em ti, porque a maioria das pessoas não acreditam nelas. A estratégia para crescer rápido é negócio que é muito pequeno, é pouco espaço, mas eu vou resumir. É você usar o que você tem, é a sua história. E contar a sua história, sabe? Mas contar ela de uma maneira envolvente, uma maneira que as pessoas, que criem sentimentos nas pessoas, porque o que vai fazer alguém comentar nos teus vídeos, ou te seguir, ou gostar de você, é você gerar um sentimento através daquele vídeo, daquela história que você está contando no Stories, entendeu? Não é número. É o sentimento que você provoca nela através do conteúdo que você produz. Seja vídeo no TikTok, no Reels, no Stories, no feed, no carrossel, entendeu? Bacana. Você falou uma coisa que é começar com o que tem. E me fez lembrar de uma situação que eu passei recente, né? Eu fui receber uma entrega retirada de um pedido que eu fiz na internet. E próximo desse local tinha uma casa e tinha um cachorro que estava latindo muito. Assim, latia muito alto mesmo. Toda vez que alguém passava na frente do portão, ele latia desesperadamente. Aí eu comentei, né, com o rapaz lá da entrega, mas o cachorrinho ali gosta de latir. Ele, meu amigo, aí ele tá doido pra sair pra fora. Aí todo mundo que passar aí, ele vai ficar latindo porque ele quer sair. E aí eu, curioso, né, saí de onde eu tava, fui até o portão lá ver esse cachorrinho. Aí quando eu toquei no portão, o portão abriu. Ou seja, ele tava latindo desesperadamente e o portão tava aberto, entendeu? Então eu associo isso muito a nossas vidas, né? Às vezes a gente encontra muito o tecido, muitas barreiras para começar, e às vezes o portão que a gente acha que está fechado, na realidade está aberto. Basta a gente querer iniciar, Exatamente. a gente querer fazer, então começar com o que tem. Então eu acho que esse seu apontamento foi um apontamento muito interessante e que dá pra gente extrair muita coisa legal aí. Eu posso falar mais uma Pode coisa? sim. Sabe por que eu digo começar com o que você tem? Porque eu comecei com a minha história.
Eu comecei falando, eu desabafando o que eu tava passando. Eu não tinha nada, eu não tinha produto de beleza caro. Olha, o meu pincel que eu uso pra fazer maquiagem, pra passar pó e passar blush é o mesmo. O meu batom é quebrado, eu pego assim com a mão e passo na boca. Artesanal, né? É bem artesanal, exatamente. Então, assim, você tem que começar com o que você tem. Não tenha medo de errar em alguma palavra. Deixa lá, não apaga, porque ali você vai saber, nossa, eu errei aqui, não, isso aqui eu não posso errar da próxima vez. Tudo é estudo prático, estudo empírico. Isso aqui eu fiz, eu não vou mais fazer, porque deu isso, isso e isso aqui, entendeu? Excelente. Esse foi mais um ConnectCast. Contamos aqui com a advogada Gabriela para falar sobre um assunto muito bacana. A gente falou sobre correspondência, falou sobre as dificuldades da criação de conteúdo nas redes sociais, o dia a dia do advogado e como superar expectativas. Uma pessoa que veio lá do interior do Maranhão e ganhou grande repercussão aqui no nosso estado e a nível nacional. E olha só, você que também quer contar sua história, quer tirar o seu papel do projeto, sonha em ter o seu próprio podcast, 2025 é o melhor momento para você fazer isso. E o mais interessante é que o Estúdio PI Connect está aqui para te ajudar. Olha só, todo o processo, desde a criação da marca, do nome, dos vídeos, das artes, todo o processo nós temos uma equipe completa para tirar isso do papel. E lembrando que os nossos orçamentos, por a gente conseguir atender uma quantidade grande de pessoas, sai até 70% mais em conta. Eu não posso esquecer também de falar sobre os nossos apoiadores. Quero mandar um grande abraço para a My Internet, meu amigo Valterini e Mônica, que desde o início acreditou no nosso sonho, acreditou no nosso projeto e fornece uma internet maravilhosa, que faz com que você aí do outro lado consiga assistir toda essa programação sem nenhum delay, sem travamento e com um valor que cabe no seu bolso, que são os pacotes mais em contas do estado do Piauí e do Maranhão. Temos também a Auditar Soluções, uma das maiores clínicas do nosso estado, que atende toda a parte de segurança do trabalho e saúde profissional. Então, se você, na sua empresa, quer garantir e evitar dor de cabeça, já sabe, entre em contato com nosso amigo Rafael e Juliano. E eu não poderia também deixar, né, de falar sobre o nosso ConnectCast, o nosso podcast. A gente traz muita história bacana e se você quer assistir e ficar por dentro, já sabe, segue lá nossas redes sociais, Estúdio PI Connect e o nosso canal também oficial no YouTube. Lembrando que toda semana tem episódio novo. Tchau, tchau. Aí, não foi